Fala galera, tudo bom com você? Aqui quem fala é o professor Daniel. Você está vendo essa pergunta aqui que está aparecendo aqui para você aqui na nossa tela? Sobre a parte do cinto de segurança? Bem, se você não sabe, então fica comigo que eu vou explicar para você após a nossa vinheta. É só para respondermos essa sua pergunta, vamos recorrer a uma das leis fundamentais que você tem justamente no estudo do movimento, que é a parte das leis de Newton, tá? Então, a lei de Newton, a primeira dela que nós vamos explicar para você é a parte da inércia, tá? A inércia está aplicada à massa do corpo, tá? Você tem dois enunciados que é importante. Se o corpo estiver em movimento, a tendência dele é permanecer em movimento. Newton chamou isso de equilíbrio dinâmico, tá? Equilíbrio dinâmico. Se o corpo está em movimento, a tendência dele é permanecer em movimento. Então, significa o seguinte, que a velocidade ela tem que ser o quê, professor? Diferente de zero. Diferença de zero foi que Newton chamou que o corpo tende a permanecer em movimento. Tranquilo? Ao contrário, se o corpo estiver em equilíbrio, que Newton chamou de equilíbrio estático, tá? Equilíbrio estático, a velocidade tem que ser o quê, professor? Igual a zero, significa que o corpo está em repouso, certo? Em repouso. Pegando a enciclopédia logo do Newton, ele explica sobre o efeito da dinâmica. O que é a dinâmica, ou também chamado de segunda lei de Newton? Aqui já vai entrar o conceito de força. Lembra que força pode alterar o estado de um corpo, tá? Seja em deformação, quando você aplica uma força e ela é perpendicular, gera deformação, ou nesse caso, se a força ela é paralela à superfície do corpo, nesse caso você vai gerar movimento. O que vai interessar para a gente é o movimento aqui, tá? Então, nesse caso, ela vai alterar o estado de equilíbrio de um corpo, tá? Estado de equilíbrio de um corpo, certo? De equilíbrio de um corpo, certo? Aqui nesse caso vai entrar aqui o conceito de força, né? Força é massa vezes aceleração, tá? Força é dada em newtons, o m é a massa do corpo é dada em kg e a seria a nossa aceleração. A da cinemática mede por sinal quadrado, tá? Aplica-se um movimento no corpo, esse corpo, aplica-se uma força nesse corpo, ao final esse corpo vai ter uma aceleração. Existe a terceira lei de Newton, que é ação e reação. Para toda ação existe uma reação, só que ela terá a mesma intensidade, ou seja, o mesmo módulo. A intensidade e direção são iguais. Intensidade e direção é a mesma. Tá? Direção é a mesma. Vou colocar aqui, mesma. Certo? Só que os sentidos vão ser o quê, professor? Opostos. Sentidos opostos. Tá? E você tem muita aplicação aqui na natureza, tá? Nunca a ação ela vai ser maior que a nossa reação. Sempre vai acontecer em pares e sempre vai estar associado a corpos diferentes. Nunca ação e reação vai acontecer no mesmo corpo, tá bom? Muita gente acaba confundindo. Outra coisa que é interessante entendermos aqui, que ela é vetorial, modo, direção e sentido. Isso é um estudo mais acaso que nós faremos mais lá na frente, se falarmos sobre vetores, tá bom? Outra coisa que é interessante entendermos aqui na parte da ação e reação, graças ao efeito da ação e reação, por exemplo, você tem um efeito quando você caminha, tá? Mas não é o caso da nossa pergunta aqui. A pergunta é sobre o cinto de segurança, como você deve ter já matado a nossa pergunta, certo? Então você deve ter averiguado aí, já estamos falando sobre a lei de Newton, então a alternativa correta sobre a parte da inércia. Então o efeito da inércia tenta neutralizar o efeito, nesse caso, o efeito da inércia sobre o corpo, tá? Maior massa, maior efeito da inércia. Menor é a massa, menor vai ser o efeito da inércia. Tá bom, galera? Então essa foi a nossa aula para você, tá? De revisão da lei de Newton. Colocamos para você uma pergunta que indagamos para chegarmos justamente na alternativa e falar um pouquinho sobre a revisão sobre a parte da lei de Newton, tá bom? Meu muito obrigado, fica com Deus e até a próxima, galera.